pessoal, mais uma vez, né, nós aqui nos encontramos aqui na plataforma, na videoaula, né, de microbiologia e parasitologia, e nós vamos dar continuidade nas doenças bacterianas, né? Nós falamos sobre tuberculose, nós falamos sobre febre maculosa, enfim, aí nós iniciamos com o conteúdo, né, de doenças bacterianas. A gente vai dar continuidade e nós vamos falar um pouco sobre a hanseníase. A hanseníase é um assunto mais prolongado um pouco e nós vamos tentar entender, né, o que é essa hanseníase, né, o que é essa bactéria, que é uma doença que assola o mundo todo, só que é uma doença silenciosa, é uma doença onde muitas pessoas são acometidas e o diagnóstico geralmente é um diagnóstico tardio, e esse diagnóstico tardio ele vai dificultar o tratamento. Automaticamente vai dificultar também a recuperação dessa pessoa, e na maioria das vezes aquelas pessoas que procuram tratamento mais tarde, no estágio mais avançado, elas irão ficar com algum tipo de sequela, tá? Então a hanseníase, ela é uma doença infecto-contagiosa, tá? Ela é contágio de pessoa para pessoa, de evolução lenta, ou seja, ela tem uma evolução lenta, justamente por isso que é mais difícil o diagnóstico precoce, tá? O diagnóstico, quando a pessoa vai procurar o médico, é quando ela já está com perda de sensibilidade, que a gente vai ver e vai falar mais à frente. Ela afeta, né, principalmente o sistema, né, dermatoneurológico. O que é isso? A pele, né, e o sistema neurológico, principalmente o sistema neurológico periférico, ou seja, quando a pessoa ela é acometida pela doença, ela é infectada, desenvolve a doença, tem uma evolução muito lenta e a pessoa ela vai perdendo a sensibilidade naquele local, justamente porque a bactéria ela ataca o nosso sistema nervoso periférico, onde nós vamos perdendo a sensibilidade, nós não vamos começar, a gente vai perder o tato, a gente vai perder o tato, né, daquela região. E quando, na maioria das vezes, a gente procura atendimento, as pessoas procuram atendimento, já é um tratamento que demanda mais tempo, demanda mais critério, porque não cortou, não deu o diagnóstico no início, tá? Então a lesão na pele e nos nervos periféricos, principalmente nos olhos, mãos e pés. Então são esses locais que a hanseníase ela acomete esses principais órgãos, né, esses principais locais, que são os olhos, as mãos e os pés. O comprometimento dos nervos periféricos é a característica principal da doença, dando-lhe um grande potencial para provocar incapacidade física que pode inclusive evoluir para a deformidade. É isso que eu falei no início, né? Quando a pessoa procura um diagnóstico, procura o tratamento, procura um médico, procura a rede pública de saúde ou a rede privada, ela já está com algumas manchas, né, que a gente chama de lesões, e já está com uma perda de sensibilidade significativa, que muitas das vezes pode causar consequência, pode causar deformidade física, tá? Essas incapacidades e deformidades,
elas podem acarretar algum tipo de problema, como diminuição da capacidade no trabalho, limitação da vida social, a pessoa fica limitada na vida social justamente por causa do constrangimento, tá? Porque as pessoas com o diagnóstico de hanseníase, ela tem, querendo ou não, nós somos uma população que ainda carrega algum tipo de preconceito. E quando uma pessoa tem o diagnóstico de hanseníase, ela sofre algum tipo de preconceito, até por ela mesma, tá? E é um problema psicológico que essa pessoa precisa passar, precisa tratar, para que possa enfrentar da melhor forma possível o tratamento e enfrentar a doença. São responsáveis também pelo estigma e preconceito contra a doença, é isso que eu acabei de falar com vocês. Por isso mesmo, ratifica-se que a hanseníase é uma doença curável. E quanto mais precocemente diagnóstica e tratada, mais rapidamente se cura o paciente. O nome do micro-organismo que acomete a doença, que causa a doença, é o Mycobacterium leprae, tá? A hanseníase é considerada, né, uma das doenças, ou a doença mais existente, mais antigas, né? Há muitos e muitos anos antes de Cristo, há relatos de pessoas que foram infectadas acometida com a doença. E naquela época, e até bem pouco tempo, não existia tratamento. Hoje, a doença ela tem tratamento. É uma doença curável, tá? Ela é uma doença que as pessoas são acometidas, mas se iniciar o tratamento e fizer o tratamento corretamente, as pessoas são diagnosticadas e tratadas, e o sucesso no tratamento ele é muito grande, a pessoa é totalmente curada. Então, o micro-organismo que causa essa doença é uma bactéria com o nome de Mycobacterium leprae, ou seja, o nome popular da doença é lepra, tá? Ou bacilo de Hansen, né? Por que é bacilo de Hansen? Hanseníase vem de quê? Porque Gerhard Hansen, né, era um pesquisador norueguês que descobriu o micobacilo, a micobactéria, né? Ele descobriu e daí, depois da descoberta, é que abriu uma porta, um leque de pesquisa muito grande para poder descobrir o tratamento, tá? É um parasita intracelular obrigatório com afinidade, né, de células cutâneas, que geralmente eles se multiplicam e se manifestam mais na pele, tá? E por células dos nervos periféricos, que se instalam no organismo da pessoa infectada, podendo se multiplicar, tá? O tempo de multiplicação do bacilo, ele é lento, né? Podendo durar em média de 11 a 16 dias. Tá? Esse é o tempo de multiplicação do bacilo. Então, para ele se multiplicar, ele pode levar de 11 a 16 dias, diferentemente do vírus. O vírus ele tem a multiplicação muito rápida. O Mycobacterium leprae, ou M. leprae, tem alta infectividade e baixa patogenicidade. O que significa isso, pessoal? Eu vou frisar bastante isso para que vocês comecem a familiarizarem com esses termos, tá? O que é uma doença que tem alta infectividade? Ou seja, é uma doença que infecta várias pessoas, tá? Infecta muitas pessoas quando tem uma pessoa doente, que vai transmitir a bactéria, tá? Através de vias respiratórias. E a sorte nossa
é que ela tem uma baixa patogenicidade. Ou seja, o que significa isso? Muitas pessoas são infectadas, mas poucas pessoas irão adoecer, tá? Isso infecta muitas pessoas, no entanto, só poucas adoecem. O homem é reconhecido como a única fonte de infecção. Ele é o reservatório. Embora tenha sido identificado em outros animais, infectados. O modo de transmissão é o seguinte, através de vias respiratórias, do contato de pessoa para pessoa. Tá? O Brasil, ele é o segundo país com o maior número de casos de hanseníase. Nem parece, né? Porque a gente vê falar tão pouco, agora principalmente na época da pandemia e de Covid, aí que a gente não vê falar mesmo. Né? A gente só perde para a Índia. Né? A Índia é um país com densidade demográfica muito densa, né? Muita população por quilômetro quadrado, a população muito maior do que o Brasil, tá? E a gente só perde pela Índia. Então o homem ele é considerado a única fonte de infecção da hanseníase. O contágio dá-se através de uma pessoa doente, portadora do bacilo de Hansen, não tratada, que elimina, o bacilo para o meio exterior, contagiando outras pessoas susceptíveis. Ou seja, a transmissão da doença ela só ocorre através de pessoas doentes, não são pessoas infectadas. Às vezes a pessoa ela é infectada, mas não adoece, ela não vai transmitir a doença. Como na maioria das doenças virais, bacterianas. Elas só transmitem de pessoa para pessoa se a pessoa estiver doente, tá? Se estiver sintomática. Né? A principal via de eliminação do bacilo pelo indivíduo doente de hanseníase e a mais provável porta de entrada, tá, no organismo passível de ser infectado são as vias aéreas superiores, ou seja, a principal via de eliminação. Eu vou eliminar o bacilo através das vias respiratórias, através da boca, nariz. Vamos supor que a gente esteja dentro de uma sala fechada, eu esteja lá dando aula para vocês, eu estou infectado e estou sintomático, estou doente, mas não estou percebendo e estou indo trabalhar. Eu vou dar aula naquele local, eu vou eliminar bacilos através de gotículas de saliva, né? Muitas pessoas irão se infectar também pelas vias aéreas superiores e ali é a porta de entrada, né, do bacilo. É como se fosse o Covid, só que é uma bactéria. Só que o Covid, muitas pessoas que pegam, né, que são infectadas, elas vão adoecer. A hanseníase não. Muitas pessoas irão ser infectadas, mas um número muito pequeno de pessoas irão adoecer. Tá? Então, o aparecimento da doença na pessoa infectada pelo bacilo e suas diferentes manifestações clínicas depende, dentre outros fatores, da reação do parasita hospedeiro. Às vezes a pessoa ela tem muita resistência, às vezes a pessoa tem um sistema imunológico muito potente, muito forte, a pessoa provavelmente ela não vai manifestar a doença e vai prolongar, né, o aparecimento desses sinais e sintomas, tá? E pode ocorrer após um longo período de incubação, de 2 a 7 anos, ou seja, eu posso entrar em contato com o bacilo agora ou qualquer pessoa e só começar a manifestar a doença daqui a 2 a 7 anos. Isso vai depender do sistema imunológico da pessoa, diferentemente da virose. Eu entrei em contato, se eu for ficar doente, no máximo aí 14 dias eu já vou estar apresentando os sintomas. A hanseníase ela pode atingir pessoas de todas as idades, de ambos os sexos.
No entanto, raramente ocorre em criança, tá? Além das condições individuais, outros fatores relacionados aos níveis de endemia, as condições socioeconômicas desfavoráveis, assim como condições precárias de vida e de saúde e o elevado número de pessoas convivendo em um mesmo ambiente, influi no risco de adoecer. Ou seja, tem vários fatores que podem contribuir para que a pessoa adoeça, né? Aquelas condições socioeconômicas, né? Pessoas que têm dificuldade até para poder adquirir o alimento, então essa pessoa não vai alimentar bem, automaticamente o sistema imunológico dela vai estar deprimido. Tá? Depende dos locais também, né? As condições precárias de vida e de saúde e o elevado número de pessoas convivendo no mesmo ambiente. Ou seja, às vezes tem uma pessoa doente e tem várias pessoas convivendo no mesmo local, então pode acontecer, né? Vai acontecer uma alta infecção e vai também acontecer um número de pessoas doentes muito grande, tá? Principalmente as pessoas que moram em comunidades, né? A densidade demográfica daquele local é muito grande e geralmente tem uma condição precária de vida, né? Então, entre as pessoas que adoecem, a gente classifica essas pessoas, tá? Como paucibacilar ou multibacilar. O próprio nome já diz. Paucibacilar é que ela abriga um pequeno número de bacilos. Multibacilar já é o contrário. É aquela pessoa que adoece e ela tem uma fonte de infecção muito grande que ela aloja muito bacilo. É como se fosse uma doença viral, né? E vocês provavelmente já ouviram falar sobre virulência, tá? Então a virulência, quanto maior a virulência, maior é a chance de transmissão. Quanto menor a virulência, menor a chance de transmissão. Então, a hanseníase é mais ou menos assim. Aquelas pessoas paucibacilares, ela que abriga um pequeno número de bacilo no organismo, insuficiente para infectar outras pessoas. Então a pessoa ela está doente, mas ela abriga um número muito pequeno de bacilo que a quantidade de bacilo que ela abriga é insuficiente para poder infectar outras pessoas, tá? Os casos paucibacilar, portanto, não são considerados importante fonte de transmissão da doença devido à sua baixa carga bacilar. O que são bacilos? Bacilos são bactérias, tá? Algumas pessoas podem até curar-se espontaneamente nos casos paucibacilar ou nos casos paucibacilares. Então, a quantidade de bacilo é tão pequena que a pessoa ela pode curar naturalmente, sem necessidade de tratamento. Um número menor de pessoas não apresenta resistência ao bacilo, né, que se multiplica no seu organismo, passando a ser eliminado para o meio exterior, podendo infectar outras pessoas. Essas pessoas constituem, no caso, multibacilares, que são a fonte de infecção e manutenção da cadeia epidemiológica da doença. Então, não significa que os casos paucibacilares não são importantes. Eles são importantes, precisam de tratamento, precisam de acompanhamento. Mas os casos bacilares, eles têm uma importância epidemiológica muito grande, porque são essas pessoas multibacilares que elas vão fazer a manutenção da cadeia, ou seja, elas é que são responsáveis pela infecção de outras pessoas.
Quando a pessoa doente ela inicia o tratamento quimioterápico, ela deixa de ser transmissora da doença, pois as principais doses da medicação matam os bacilos, torna-os incapazes de infectar outras pessoas. O que é um tratamento quimioterápico? São tratamentos através de químicas, né, de substâncias. Tratamento de quimioterapia não é só tratamento de câncer. Eu vou fazer um tratamento quimioterápico, eu posso estar fazendo um tratamento para tratar a tuberculose, para poder tratar a hanseníase, tá? Então, o diagnóstico precoce da hanseníase e o seu tratamento adequado evita que a evolução da doença, consequentemente, impede a instalação das incapacidades físicas por elas provocadas. A hanseníase ela manifesta-se através de sinais e sintomas dermatológicos e neurológicos que podem levar à suspensão diagnóstica da doença. Não é suspensão, não. Suspeição, suspeita. As alterações neurológicas, quando não diagnosticadas e tratadas adequadamente, podem causar incapacidade física e podem evoluir para deformidade, tá? A hanseníase ela se manifesta através de lesões, né, como a gente já vem falando. As lesões mais comuns são manchas pigmentadas ou discrômicas, que resultam na ausência ou diminuição ou aumento da melanina ou depósito de outros pigmentos ou substâncias na pele, ou seja, quando a pessoa apresenta uma mancha, às vezes pequena, que pode ser confundida também com aquelas doenças de pele, como é que é o nome? Micose. Ela pode ser confundida com micose, só que micose é uma doença dermatológica causada por fungo, tá? E a hanseníase é uma doença dermatológica que pode causar, né, e é causada por bactérias, tá? Então tem as manchas pigmentadas, né, que são aquelas manchas que acontecem pelo corpo, que são sinais, né, mais comuns. As placas é lesão que se estende em superfície por vários centímetros. A placa, ela sim é mais fácil de confundir com uma... Como é que é o nome? Que eu acabei de falar a doença aí, a micose, tá? Porque ela é bem característica e pode ser individual ou constituir várias aglomerações no local. Tem a infiltração, né? Que é o aumento da espessura e consistência da pele, tá? Tem os tubérculos, que é a designação em desuso, né? Que significa pápula ou nódulo. E o nódulo, que pode acontecer de 1 a 3 centímetros. Vai depender muito de cada pessoa, como que vai manifestar a doença. Na hanseníase, as lesões de pele sempre apresentam alterações de sensibilidade. Perda de sensibilidade. Esta é uma característica que as difere das lesões de pele provocadas por outras doenças dermatológicas. As doenças, né, as micoses, nós não perdemos a sensibilidade. As doenças, as lesões causadas por hanseníase, elas na maioria das vezes vão apresentar perda de sensibilidade. O que é isso? A pessoa não vai sentir aquele local onde está a mancha, né? Porque além de lesionar, né, diminuir a presença de melanina, né, para poder estar causando aquela mancha ali, as bactérias elas vão destruindo as terminações nervosas e a gente não vai sentir aquele local. Nós só sentimos calor, frio, né, ou beliscão, dor na pele através de nervos neurológicos periféricos. Na ausência desses nervos ou na lesão desses nervos, nós perdemos essa sensibilidade. E é justamente isso que a bactéria faz. Ela destrói, né, as terminações nervosas e aí a gente vai perdendo a sensibilidade. Então,
Quando aparecer alguém, ou se aparecer na gente alguma mancha, né, a primeira coisa que a gente deve preocupar, além de tratar, né, procurar um acompanhamento médico, procurar tratamento, né, a gente deve nos preocuparmos também com a perda de sensibilidade naquele local da lesão, tá? Aqui, gente, olha só, tem várias imagens aqui, tá? Olha só, da esquerda para a direita, né, nós temos aí o nódulo, né, que são nódulos, são vários carocinhos, né, que tem, né, no abdômen, no tórax, no braço, né, no pescoço, todo o corpo. Nós temos a mancha, principalmente essas manchas esbranquiçadas, tá? Na pele da pessoa, aqui no dorso, né, nas costas da pessoa. Nós temos a placa, olha só a placa como é que ela vai pegando uma proporção muito grande, tá vendo? Ela é, geralmente, as bordas, né, elas são mais simétricas, avermelhadas, com o interior esbranquiçado, tá? Essa lesão aqui, ela começa pequena, típico e característico de uma micose mesmo, tá? E tem a infiltração, tá vendo? Que é essa mancha, essa lesão avermelhada aqui, tá? Aqui tem, né? Aí a gente vai classificar de forma diferente agora em relação às áreas de pele com alteração de sensibilidade, tá? E o acometimento dos nervos periféricos. Tem a forma indeterminada, o próprio nome já diz, né? Sabe que é hanseníase, mas teve outros métodos para auxiliar no diagnóstico. Tem a forma tuberculoide, tá? Que é essa mancha avermelhada, que é aquela placa que a gente viu antes, só que aqui ela está iniciando, tá? Tem a forma dimorfa, que são essas lesões na pele, tá? E tem a virchoviana, que são presença de nódulos. Tá vendo como é que a pele fica? Bem característico, tá? E os sinais e sintomas neurológicos? Quais são os sinais e sintomas neurológicos? Tá? A hanseníase, ela manifesta-se, além de lesões na pele, através de lesões nos nervos periféricos. Essas lesões são decorrentes de processos inflamatórios dos nervos periféricos, ou seja, as neurites, e podem ser causadas tanto pela ação do bacilo nos nervos, como pela reação do organismo ao bacilo, tá? Ela se manifesta de várias maneiras, né? Pode apresentar dor e espessamento dos nervos periféricos, pode apresentar perda de sensibilidade nas áreas inervadas, tá? Perda de força nos músculos inervados por esses nervos, principalmente nas pálpebras e nos membros superiores. Isso aqui é muito comum, é muito fácil dar esse diagnóstico, principalmente na pálpebra. Queda de pálpebra. A pessoa, ela vai perdendo, né, esse reflexo que nós temos involuntário, que é piscar os olhos. A pessoa com hanseníase, quando está com a pálpebra acometida, ela não abre os olhos corretamente, né? Ela não consegue piscar o olho, ficar com o olho aberto, que nem a gente fica, né? Outra maneira que a gente pode fazer um diagnóstico, né, é através das sensibilidades das lesões que eu já falei no início. A perda de sensibilidade causando dormência e a perda da força muscular causando paralisia nas áreas inervadas, tá?
A evolução da doença vai depender de pessoa para pessoa, tá? Vai depender da imunidade que a pessoa tem, como a gente já falou no início, tá? E a doença, inicialmente, ela manifesta através de lesões na pele, tá? Manchas esbranquiçadas ou avermelhadas que apresentam perda de sensibilidade, sem evidência de lesão nervosa troncular. Estas lesões de pele ocorrem em qualquer região do corpo, mas com maior frequência onde? Na face, nas orelhas, nas nádegas, né, no bumbum, nos braços, nas pernas e costas. Podem também acometer a mucosa nasal, tá? A perfuração do septo nasal também. A perfuração, porque o nosso nariz, né, ele é dividido em dois. O nosso nariz ele é dividido através do septo em duas narinas, a direita e a esquerda, né? Quem divide essas narinas é o septo nasal, que ele é formado pela mucosa, que é muito vascularizada, e por uma cartilagem. Geralmente a hanseníase, né, ela perfura esse septo nasal, tá? Agora, gente, para ficar bem fácil, e eu preciso que vocês gravem isso para que isso aconteça da melhor forma possível, é o que é? Os casos paucibacilares e os casos multibacilares, né? Isso é uma classificação para fins terapêuticos, ou seja, para fins de tratamento quimioterápico, tá? Nós vamos classificar os casos de hanseníase, tá? O diagnóstico, portanto, baseia-se na identificação desses sinais e sintomas, e uma vez diagnosticado o caso de hanseníase, deve ser classificado operacionalmente para fins de tratamento. Essa classificação também é feita com base nos sinais e sintomas da doença. Paucibacilares são aqueles casos que a pessoa apresenta lesão de pele com até 5 lesões. Então, vai fazer um diagnóstico, né? Geralmente a pessoa despida, né? Quando há uma suspeita de uma lesão, a pessoa vai ao médico. Aí tem uma lesão nas costas, ou no braço, ou na face. Aí dá um diagnóstico. Isso aí pode ser uma hanseníase. A gente precisa fazer exames complementares, né? E vamos fazer exame clínico em você. Qual é o exame clínico? É a inspeção do corpo da pessoa. A pessoa vai ficar despida na frente do médico. O médico ele vai procurar outras lesões em diferentes regiões do corpo. A partir desse momento que o médico identificou 5 lesões ou menos, ou seja, com até 5 lesões para baixo, né? Com até 5 lesões, ele vai contar uma no rosto, uma nas costas, uma na nádega, outra no braço. Pronto, 4. É um caso paucibacilar. A multibacilar são casos com mais de 5 lesões na pele. Então, a pessoa ela vai ter mais de 5 lesões na pele. Paucibacilar, menos de 5 lesões, ou até 5 lesões no corpo, né, na pele. Multibacilar é um caso com mais de 5 lesões no pé. Essa característica aqui, esse braço dessa pessoa, a perna dessa pessoa aqui, ela é um caso multibacilar ou paucibacilar? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lesões. 7 não, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lesões. Só nessa região aqui. Então é um caso multibacilar, porque é acima de 5 lesões. Nesse caso aqui, o médico ele está procurando, né, a médica, né, está procurando e diagnosticou uma lesão. Então, com uma lesão vai ser o quê? Caso paucibacilar, tá? Então a hanseníase ela tem cura,
é através de tratamento, né, tratamento quimioterápico, que é feito através de rifampicina, dapizona, tá? Isso aí, nos casos paucibacilar, né, que tem a dapizona, que é uma dose supervisionada, uma dose supervisionada, né, a dose mensal supervisionada, junto com a rifampicina, que são esses comprimidos compridinhos e escuro, e tem a medicação auto-administrada, que é aquela que ele vai tomar todos os dias, mas uma vez por mês ele vai ser o quê? Ele vai ter um acompanhamento e vai tomar o medicamento de forma supervisionada, tá? E tem um esquema multibacilar, que é através, aí pode ver, ó, que além da rifampicina, tem a clofazimina, tá? Tem a clofazimina. Então, o caso até 5 lesões vai ser rifampicina e dapizona, né? Uma dose de rifampicina, 2 comprimidos de rifampicina e 1 de dapizona, uma dose supervisionada. O que é dose supervisionada? A pessoa vai uma vez lá no médico ou no profissional de saúde, no enfermeiro ou no técnico de enfermagem. Quem vai fazer a dispensação desse medicamento para a pessoa é o profissional de saúde. O que ele vai fazer? A pessoa vai sentar, a gente vai pegar o comprimido, né, o medicamento aqui, né, de dapizona e rifampicina, a gente vai pega um copo, meio copo d'água, dá a pessoa para poder beber na nossa presença. Ele tem que beber na nossa presença para eu confirmar e registrar no prontuário dele que ele tomou o medicamento, tá? Essa é a dose supervisionada. No caso paucibacilar é dapizona e rifampicina, somente. Isso aí vai depender também do diagnóstico médico, né? Como que a pessoa vai fazer o tratamento, tem aquelas pessoas que abandonam o tratamento, então cada caso é um caso separado, tá? E os esquemas multibacilar, que são aqueles casos com mais de 5 lesões de pele, vai entrar, além da rifampicina e da dapizona, vai entrar a clofazimina, que é outro medicamento que a gente vai administrar nesse paciente. No caso paucibacilar, né, multibacilar, o que vai acontecer? Dose supervisionada mensal. Uma vez por mês ele vai ter que tomar na minha presença ou na sua presença. Tá? Um comprimido de dapizona, tá? 2 comprimidos de rifampicina e 3 de clofazimina. Então eu vou dar naquele local, naquele momento da consulta do paciente, né, a dose supervisionada, eu vou dar para ele 6 comprimidos que ele vai ter que tomar. E as outras, podem ver, tem aqui, ó, né? Esses aqui ele vai tomar em casa diariamente, né? Que são a medicação diária auto-administrada, ou seja, a gente vai confiar que ele esteja tomando realmente o medicamento, né? Que é a dapizona e a clofazimina, tá? Tem a dose assistida, no caso multibacilares, que a gente acabou de falar, e aqui para ficar mais nítido, né, a dose assistida do paucibacilar, né? Geralmente, o tempo de duração do tratamento dos pacientes no multibacilar, né, que tem mais de 5 lesões, provavelmente essa pessoa ela vai ter uma chance maior de desenvolver uma complicação ou uma deformidade. Então, a duração do tratamento de pessoas multibacilares são 12 meses, 1 ano, tá? E o esquema paucibacilar geralmente são 6 meses, tá? Aí tem os efeitos colaterais, né, dos medicamentos, né? Tem mal-estar, problemas gastrointestinais, problemas hepáticos, né? Problemas cutâneos, tem gente que aparece rubor, né? Aquela vermelhidão no rosto e no pescoço, coceira, né? Rash generalizado, né? Que é vermelhidão no corpo generalizado. Tem,
né, o problema de síndrome pseudogripal, que a pessoa parece que está com sintomas de gripe, né, que é febre, calafria, mialgia, cefaleia, dores nos ossos, né, enfim. Efeitos colaterais dos corticosteroides, né, que pode acontecer em alguns pacientes: hipertensão arterial, gastrite ou úlcera péptica, acne, né? Enfim, vários que não vem ao caso para a gente agora nesse momento, que a gente precisa a aula de microbiologia, né? E a gente precisa saber doença causada e por qual micro-organismo ela é causada e o que ela pode causar na nossa vida, né? Na nossa vida, e pode causar deformidade, tá? Então, pessoal, olha só. Até a próxima aula. Eu vou passar uma atividade para vocês, né? E vocês assistam esse vídeo. E até a próxima aula, se Deus quiser, tá bom? Um abraço no coração de cada um de vocês aí.